Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo e eu trago para vocês a primeira leitura do ano de 2025 do clube, Crônicas de uma Morte Anunciada, do nosso querido Gabriel Garcia Marques. Para quem não sabe, o clube sempre inicia com uma obra do Gabo, essa é a tradição e vai perdurar até a gente finalizar a última obra. Bueno, essa obra foi lançada, né, aqui, essa edição que eu tenho pela editora Record, ela tem por volta de 150 páginas, uma gramatura bem interessante, ou seja, uma letra agradável a ler, né, que não é pequena demais nem grande demais, e uma tradução que é magnífica. Mas do que se trata essa obra? Como o próprio título já diz, nós vamos conhecer a morte de Santiago Nasser, né? Uma morte que já estava anunciada. Vou tentar dar poucos spoilers para incentivar a leitura, porque na verdade eu realmente quero que as pessoas leiam. De longe, essa pra mim é a terceira melhor obra do Gabo que eu já li até o dia de hoje. Muito agradável, né? Ou seja, uma forma de escrita interessantíssima e que apresenta, sim, em alguns momentos, aquela perspectiva fantasiosa, né, do Gabo em relação à forma de mostrar eventos do dia a dia. E a leitura, só para vocês terem uma ideia, né, e realmente é um livro que não tem como dar ou não dar spoilers, porque o spoiler já está na primeira página. No dia em que o matariam, Santiago Nasser levantou às 5h30 da madrugada, para esperar o navio em que chegava o bispo. Tinha sonhado que atravessava um bosque de grandes figueiras, onde caía uma chuva branda, e por um instante foi feliz no sonho, mas, ao acordar, sentiu-se completamente salpicado de cagada de pássaros. Né? Olha os presságios, olha o realismo fantástico aí, de alguma forma, aparecendo. Então nós vamos conhecer o dia que antecede a morte do Santiago e toda aquela angústia que vai nos gerando em relação a saber que ele vai morrer, saber que muitas pessoas sabem que ele vai morrer. Então isso é interessante, porque nós temos aí vários personagens aparecendo, falando da forma como souberam do assassinato que iria acontecer e por que não interviram. Então daí eu acho que uma das tônicas do livro que é interessante, que é a espécie do conformismo, né? Não só no conformismo, mas a gente pode saber assim como quase uma alienação confortável. Eu sei que aquilo vai acontecer, mas eu me alieno. Eu tento fingir que não vai acontecer. Eu tento fingir que aquilo não está acontecendo. E eu deixo que ela aconteça para não ter que gerar um problema e me afetar. É muito engraçado, porque eu sou servidor público e às vezes a gente percebe que alguns servidores, infelizmente, adotam essa perspectiva de uma alienação confortável, né? Ou seja, eu finjo que aquele processo não é meu. Eu finjo que eu não sei o que está acontecendo para não ter que me envolver. Isso é lastimável, não deveria ser assim. Espero que as pessoas mudem, porque não pode ser assim. E nós temos então aqui essa alienação confortável da fuga dos personagens, que sabe que Santiago está sendo jurado de morte. Alguns até justificam na perspectiva de que são dois bêbados, ainda estão muito afetados pela festa do dia anterior e não vão matar, é só um discurso. Alguns usam também essa própria frase para fugir da sua responsabilidade. E quando eles percebem que aquilo vai acontecer, já é tarde demais e Santiago Nasser já tem que lidar com aquilo que está acontecendo. Então, assim, resumindo, nós temos um personagem que ele não é um herói, muito longe disso. Ele apresenta suas problemáticas, por exemplo. Ele é passivo-agressivo em alguns momentos. Ele é abusivo com a empregada da mãe dele, né? Ou seja, na casa da mãe dele tem uma empregada e ele volta e meia passa a mão nela. E é interessante que ela dá a perspectiva dele. E ela tá louca pra que ele morra por conta disso, tá? E, então, assim, ele não é um herói. Mas também não sendo um herói não quer dizer que ele deveria morrer ou ser assassinado da forma como ele foi. E daí, ao longo da obra, nós vamos entender ou não os motivos que levaram a esse assassinato, porque nos é apresentado a perspectiva do que aconteceu. Mas será que realmente foi por isso? Então, daí nós vamos conhecer então todos os personagens que vão narrar a sua perspectiva do dia anterior até o momento do fatídico assassinato do Santiago Nasser. Uma outra coisa interessante é que essa obra, pelo que eu entendi e pesquisei na internet, ela tem como base um assassinato que aconteceu na região de Sucre, lá da Colômbia, aonde o próprio Gabriel Garcia Marques perdeu um conhecido dessa forma. E que parece que muitos sabiam que aquilo ia acontecer e acabaram, ninguém interagiu para evitar o que acontecesse. Ele até pensou em algum momento escrever, uma característica mais jornalística, né, o fato, mas a mãe desse conhecido não quis dar mais informação, então por isso que ele romantizou, né, ele fez e trouxe para a literatura tudo aquilo que havia acontecido. Então é muito interessante essa perspectiva, né, para ver que
também tem quase um fator real na base. E tem mesmo, né? Nós vemos um machismo imperante aqui ao longo de toda a obra, né? Ou seja, eu não vou entrar agora no mérito, vou dar tempo então. Quem não quer spoilers agora é o momento de sair do vídeo, né? Só não esquece de curtir e compartilhar. Porque agora eu vou falar alguns detalhes que são spoiler um pouquinho mais aprofundados, mas também para quem não for ler, então agora segue mais uma compreensão mesmo. Então na obra a gente tem o Santiago Nasser e nós temos a Ângela Vicário. A Ângela vai casar, até me esqueci o nome do rapaz que ela casa, é o Bayardo San Román, que é um cara muito rico. Chega na cidade, põe um olho na Ângela e diz, é ela. E vai lá e força um casamento, compra uma casa muito legal, casa com ela. Eles têm a primeira noite e nessa primeira noite ele descobre que ela não mais é virgem. E vai e devolve ela para casa dos pais dela. Ou seja, olha o machismo, olha a deturpação em relação à necessidade de ela ter casado virgem. Então o que acontece? Ele devolve. Os irmãos vão lá, pressionam ela para saber quem havia feito aquilo, quem havia rompido a honra dela, né? Acabado com a honra dela. E eu acho que ela dá a entender que foi o Santiago Nasser. Mas não fica claro se realmente foi. E surgem dúvidas conforme a gente vai lendo se foi ele. Daqui a pouco ela dá o nome dele na perspectiva de que ele era meio mulherengo, na perspectiva que ela queria proteger quem realmente foi, né? Se houve um abuso, se não houve. Então assim, fica essa lacuna. Mas, de posse desse nome, os dois irmãos gêmeos dela, né, os irmãos vicários, decidem matar o Santiago. E eles bradejam e falam para todo mundo que vão matar. Alguns então aceitam porque é uma questão de lavar a honra, né? Sangue pelo sangue, a violência como uma forma de superar a problemática, que é extremamente equivocado, extremamente desnecessário e lamentável. Então aí vai acontecendo e esses irmãos vão falando, mas ninguém faz nada. Ou porque acha que realmente a honra deve ser lavada, ou porque não gosta do Santiago, ou porque quer ficar, como eu falei, naquela alienação confortável. E daí nós temos um looping ao longo dessa contagem de história, até o momento em que chegamos então, na fatídica hora onde eles matam Santiago. É pesada a forma da morte, nos angustia. O próprio Santiago segurando, né, suas entranhas, tentando limpar elas, tentando bater na porta da mãe, não conseguindo entrar. Então assim, é pesado. Mas fica a dica, eu acho que traz reflexões profundas, eu acho que é agradável ao longo de ler, é angustiante e agradável, né? Olha que dicotomia, mas vale o tempo. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal.